Ok? Muito bom dia. Aqui estamos nós pela graça do nosso Deus e vamos ter um tempo jóia nessa manhã de domingo, um culto especial. Nós temos Isaac lá diretamente de Louisiana. Nós vamos ter um tempo jóia com ele agora nessa manhã. Seja muito bem-vindo. Hoje é dia 3 de novembro de 2024. O tempo está passando muito rápido. E pela graça de Deus, vamos ter um tempo jóia aqui hoje. E vamos orar então para nós iniciarmos nessa manhã. Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por sua presença conosco. Obrigado por sua graça, por suas misericórdias. Obrigado pelo seu amor incondicional, Pai. Te louvamos, te adoramos, te damos toda a honra e toda a glória, Senhor. Espírito Santo, unge nossos corações, unge a sua palavra, fala conosco nesse momento, Senhor. Em nome de Jesus, o autor e consumador da nossa fé, que o Senhor abençoe esse tempo tão especial neste domingo. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. E amém. Vamos ter uma música com Isaac. E antes da nossa mensagem, por favor. Muito bom dia a todos. Vamos começar com uma música. É bom estar aqui de novo depois de sei lá quanto tempo. Tem um tempinho já que eu não apareço. E é isso, vamos cantar. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta que vem ter o altar. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Foi pra te adorar, foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Foi pra te adorar, foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu
teu lado, Senhor. Estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Amém. Hoje nós estamos fazendo algo diferente em nosso culto, né, nessa manhã de domingo, e nós vamos conceder ao Isaac a licença para ele pregar a palavra de Deus, o nosso ministério, e ele tem um testemunho para dar agora do trabalho que ele tem feito, né, um lindo trabalho, né, na igreja, como também fazendo na universidade em Louisiana, com jovens, e ele vai dar um testemunho agora, antes de nós prosseguirmos. Amém? Bom dia a todos. Nem sei por onde começar. Deus tem feito um trabalho muito bonito aqui em Louisiana, onde é que eu tô. Eu vim para cá, né, a trabalho como engenheiro civil, e eu não pensei que eu estaria envolvido no ministério do jeito que eu tô agora. Deus me guiou para essa igreja chamada Igreja Filadélfia, Igreja Batista Filadélfia, Philadelphia Baptist Church. E eu cheguei lá pensando que seria só a próxima igreja que eu estaria, né? Que eu sabia que provavelmente eu ia me envolver com o ministério de música, e eu tenho ensaio daqui a pouquinho, para falar a verdade, vou tocar hoje. Mas Deus foi abrindo as portas e foi me concedido liderar o ministério de faculdade, né? O College Ministry, porque a igreja não tinha um. E a gente tinha 5 estudantes de faculdade que não tinha assim, um grupo para se relacionar. Aí, por causa da minha escola bíblica, que eu fui para a escola bíblica, né, eu tenho o diploma e tudo mais, foi perguntado se eu gostaria de liderar esse ministério, e eu aceitei. Oh, perdão, eu aceitei. E Deus tem feito um trabalho muito bom. Toda terça-feira à noite eu vou para o campus da faculdade de Louisiana State University, né, Universidade do Estado de Louisiana, o campus de Alexandria, onde é que eu moro aqui. E lá eles têm já dentro da faculdade um próprio ministério chamado Baptist Christian Ministry, que é Ministério Cristão Batista, BCM, né? E eu comecei a me envolver em nome da igreja lá, né? Para poder trazer mais jovens para a igreja, universitários. E Deus tem feito um trabalho muito bom. Eu tenho ido lá toda terça-feira à noite, e eu ajudo com estudo bíblico quando me pedem para fazer, e também com música, né? E Deus está trabalhando, fazendo a igreja crescer. Desde quando eu comecei a ir lá na faculdade, no campus, nós já temos o grupo que tínhamos na igreja de jovens de faculdade cresceu de 5 para 14. Então a gente tem um crescimento aí de 8 alunos que estão vindo agora da faculdade por causa do nosso envolvimento lá, né? Eu estando lá, Deus tem me usado lá, e para trazer que tem muitos jovens que moram no campus e não tem uma igreja para ir, né? Que eles vêm de outros estados e moram lá, né, nos dormitórios, e eu estou trazendo eles para a igreja aqui. Então Deus tem feito um trabalho muito bom. E além desse ministério, eu também estou envolvido com o ministério de adolescentes na parte de música. Então eu lidero a banda dos adolescentes, né, coordeno as músicas, estou ensinando também alguns deles como a tocar instrumentos, tocar violão, teclado, bateria, essas coisas tudo.
E tem sido muito puxado, mas tem sido muito bom. Deus tem feito um trabalho muito legal aqui. E, e é bom poder ser usado dessa forma. Amém. Ok, amém. E neste momento, sabe, é bom, lindo o testemunho do Isaac, né? Ele trabalhando com os jovens, e ele tirou carteira de motorista de ônibus, né? Para fazer buscar esses jovens da universidade que moram no campus e trazer para a igreja. Né? Agora eles vão para uma outra cidade nos próximos dias para assistir um jogo de futebol americano. E ele vai levar o ônibus parece que já tem 14 pessoas jovens que ele vai, então esteja orando pelo Isaac, ele vai estar dirigindo, ministrando, né, esses jovens. Então, realmente, Deus está usando ele para a glória do nome do nosso Deus. Amém? E nós queríamos conceder ao Isaac essa licença para que ele possa ter documentado, né, essa licença para ele compartilhar a palavra de Deus. E rapidinho, nós não vamos demorar muito aqui. Eu já tenho conversado com ele nos últimos dias, em alguns pontos. E 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e 2, está escrito: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de mim e do que de minha parte recebeste, e o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mostra. Acho que eu tenho que tocar no telefone. Não pode. Tá. Um minuto. Só para eu cambiar, mudar aqui o. Ok, melhor. Tu, pois, filho meu, fortifica na graça que está em Cristo Jesus. E o que da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos, para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o regenerou. Então, Isaac, como nós falamos, número 1, né, instrui a outros homens, seja íntegro nos seus estudos, prepara bem antes de compartilhar a palavra de Deus, né, porque no muito preparo vem a espontaneidade de compartilhar. Seja um bom ouvinte, escuta, aprende sempre a ouvir, esteja sempre pronto para ouvir antes de responder. Né? Em 2 Timóteo, em 3 Timóteo 3, versículo 16, está escrito: toda a escritura é inspirada por Deus. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Né? Então, prega a palavra, insta, quer seja tempo bom, tempo bom ou tempo ruim, prega a palavra, mas seja íntegro no preparo, né? Tenha cuidado para não ensinar heresia, porque, sabe, é fácil para as pessoas manipular um versículo ou outro para tirar proveito, então nunca faça isso. Ensina a palavra de Deus com o seu contexto, com integridade, seja verdadeiro, seja honesto, sabe, tudo que é de boa forma, seja isso que ocupe a sua mente. No preparo, instrui a outros, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Número 1. Número 2, Isaac, cuidado com o seu jeito de agir no dia a dia. Dê um bom testemunho. Por exemplo, em 2 Timóteo 2, versículo 15, está escrito: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Que não tem de que se envergonhar. Então, foge de toda aparência de mal. Né? Como nós temos conversado, nunca fique em lugar sozinho com pessoas do sexo oposto, com adolescentes, com crianças. Nunca coloque criança no colo, né? A não ser que seja seu filho no futuro, bem no futuro. Né? Então, seja íntegro, foge de toda aparência de mal. Foge, né, de toda aparência de mal. Cuidado com as pessoas que
o que você está relacionando no dia a dia. Dê um bom testemunho. Dê um bom testemunho. Evita escândalo. Então, assim é apresentar-te a Deus aprovado, que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Número 3, as finanças da igreja. Tenha cuidado. O que é da igreja é da igreja. Nunca toque nas finanças da igreja em benefício próprio. Né? Esse é um ponto que muitos homens de Deus têm caído, né, nos nossos dias. Então, precisa ter cuidado. Número 4, né, não é o seu caso agora, mas no futuro, se você venha casar e tenha divórcio, você pede essa licença imediatamente ou ordenação. É assim que nós agimos no nosso ministério. Né? Então, não é o seu caso agora, mas você já fica sabendo desde já. Número 5, né, você precisa estar sempre disponível para ajudar as pessoas que te procuram. E sabe, quando uma pessoa te procura, está sentada na sua frente, naquele momento, aquela pessoa é a pessoa mais importante do mundo na sua vida. Seja um bom ouvinte. Sabe, aquele que sabe ouvir é o que tem mais chance de chegar à raiz do problema do outro e ajudá-lo. Seja um bom ouvinte. Ouvir antes de falar é crucial para um homem de Deus. Então, saiba ouvir. Considere a pessoa na sua frente sempre a pessoa mais importante, independente do que ela tem feito ou deixado de fazer. Sabe? Não olhe a pessoa segundo os seus erros, mas sim segundo a obra consumada. E aí está o ponto número 1, novamente, que a nossa base, o nosso fundamento é a obra consumada. Então, esteja sempre pronto para compartilhar, né, a obra consumada por Jesus no Calvário, porque é ela que nos dá, sabe, a segurança de que nós somos nascidos de novo, nós temos a garantia de vida eterna, nós temos um futuro garantido por meio da palavra de Deus, e o nosso futuro é tão brilhante quanto as promessas de Deus para o nosso dia de hoje, como o pastor Stevens falava. Então, tenham cuidado e faça o bem a todos. Aqueles que estão disponíveis, você vê uma pessoa em sofrimento, sofrendo, coloca disponível para auxiliar, para pastorear, para ajudar, ok? Número 6, o sexto ponto nosso aqui é sempre tenha uma boa comunicação com as pessoas. Comunique, né, com o seu pastor, comunique com as pessoas que estão na sua frente, né, na liderança. Por exemplo, você está nos Estados Unidos, uma vez por mês, faz um relatório do seu trabalho, mande para o pastor Charlie, né, comunique com o seu pastor aí em Alexandria, tenha uma comunicação fina com ele, ok? E conosco também. Eu sei que nós estamos sempre conversando, né? Então, a comunicação é a chave do nosso relacionamento. Amém? Então, procura apresentar-te a Deus aprovado. Ensina, instrui a outros os mesmos princípios elementares da palavra de Deus que você foi instruído, tanto na escola bíblica, como aqui vendo a gente caminhando no dia a dia, trabalhando, né, ministrando, evangelizando. Você sabe, o homem de Deus precisa estar evangelizando sempre. Aproveitando as oportunidades que Deus dá. Eu sei que você está fazendo isso na universidade em Louisiana, né? E eu sei que eu estive aí com você durante 25 dias, nós caminhamos juntos, nós sabemos como Deus tem usado você, tanto na igreja, no louvor, como instruindo os adolescentes, tocando, né, como também na universidade, dando estudo bíblico, tocando na universidade também. Então, mantenha íntegro, seja sempre verdadeiro e procura sempre apresentar-te a Deus aprovado, que não tem de que se envergonhar, isto é, fugindo de toda aparência de mal. Amém? Amém? Amém. Então, eu sei que nós fizemos tudo sobre isso, você já me deu um relatório sobre tudo isso que nós falamos, e só queríamos enfatizar aqui no culto também, para deixar registrado, e nós vamos orar por você antes de te apresentar o seu certificado, né? Eu gostaria que todos vocês que estão nos assistindo, se você pode, ore conosco, né, aqui presente também. Vamos orar pelo Isaac, né, para que ele possa, né, realmente ser grandemente usado, continuar sendo grandemente usado por Deus e mais no chamado que ele tem diante do Senhor. Amém?
Ok. Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esse dia. Em nome de Jesus, ó Pai, nós queremos colocar a vida do Isaac diante do trono da graça. Ó Pai, nós somos testemunha desde o nascimento desse rapaz, como o Senhor tem cuidado dele, protegido dele. E nós somos protegido ele. E nós somos testemunhas da fé do Isaac, da idoneidade do Isaac, da integridade dele com relação à sua palavra. Ele não tem saído das convicções geradas pela palavra de Deus no seu chamado. E isso tem sido uma grande proteção para a vida dele. Então, nós queremos colocar a vida do Isaac nesse momento diante do trono da graça. Te pedir ao Pai que o Senhor possa cobrir ele com graça, com misericórdia, perdão, direção. Espírito Santo, que o Senhor sempre dê convicções do Isaac, do chamado que o Senhor tem para a vida dele. Nós apresentamos ele diante do trono da graça e pedimos, Senhor, que o Senhor use o Isaac graciosamente no dia a dia, seja na universidade, seja na igreja, seja no campo, seja na rua, pregando a palavra, insistindo na pregação, e que ele seja sempre, ó Pai, íntegro no chamado dele. Que tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, tudo que é, ó Pai, puro, seja isso que ocupe a mente do Isaac. E que ele possa ser grandemente usado no chamado que ele tem diante do Senhor. Para a honra e glória do teu nome, nós colocamos a vida do Isaac diante do trono da graça e oramos. Amém. Amém? Ok, Isaac, eu quero te mostrar aqui, deixa eu só mostrar para os irmãos aqui. Tá bom? Ok. Tá vendo? Este o certificado. Mais para cá, gente. Dá para ver. Dá para ver, né? Vou ler para você aqui. Certificado de pregador licenciado, conferido a Isaac Filgueiras Oliveira, por seu testemunho do chamado de Deus em sua vida, estando apto para pregar a palavra de Deus e propagar o evangelho de Jesus Cristo, exercendo os dons que Deus lhe concedeu. Belo Horizonte, 3 de novembro de 2024, Geraldo dos Santos Oliveira, pastor sênior, Primeira Igreja Graça Maior Graça, aqui Graça Maior, www.ggwobrasil.org, ok? Que Deus abençoe você vai receber, né? Você imprime e coloca aí na sua parede, você sempre lembrar, tá bom? Ok? E, amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe o seu dia. Eu sei que você vai tocar no louvor lá da igreja daqui a pouco. Você vai também, mais tarde, então, vai dar aula na escola dominical para os jovens da faculdade, não é isso? Vou. Você está dando aula, vai ensinar Filipenses 4, né? Hoje? Ok. Efésios 4, né? Efésios 4. E também sei que você, além de tocar no louvor, ensinar na escola dominical nessa manhã, que aí está 3 horas a menos, né? 3 horas a menos. Agora provavelmente são 7h28 da manhã, né? Então eu sei que você vai ensinar na escola dominical, você vai ensaiar primeiro no louvor, depois você vai buscar os jovens da faculdade, trazer eles para a igreja, você vai dar aula para eles na escola dominical, depois você vai tocar no louvor da igreja, e depois do culto, que pelo que eu estou sabendo, à tarde, 3 horas da tarde, hora de Louisiana, você vai estar na igreja novamente, ensinando adolescentes a tocar instrumentos de louvor também. É isso aí. Não é verdade? Então, e depois do culto tem que levar todo mundo de volta para a faculdade. E depois você tem que levar todo mundo de volta para a faculdade, né? Ótimo, ótimo. Bom trabalho para você, Deus te abençoe. Vamos continuar então agora aqui com uma mensagem, para ficar conosco aí. Só vai tirar você ali da tela, mas você fique aí conosco, amém? Ok? Eu vou ficar o máximo que eu puder aqui, que daqui a pouquinho eu tenho que ir pro... Tá, joia. Que Deus te abençoe. Amém. Ok, amados irmãos. Aqui estamos nós pela graça de Deus, é tempo jóia, rico, né? Aleluia, Deus é fiel em todas as coisas. Realmente Isaac tem sido um bom rapaz, ensinar a palavra de Deus. Nós temos o Natan também, hoje ele está na Geórgia, ele é missionário na Finlândia,
mas esse final de semana ele foi com a equipe para a Geórgia, na Ásia, e ele pregou na sexta-feira à noite. Ele foi um dos pregadores da sexta-feira à noite. Então, Deus é fiel e nós podemos regozijar sempre da graça de Deus. O nosso terceiro filho, Joel, está trabalhando, está na guarda municipal nesta manhã. Ele não pode estar aqui por causa do seu trabalho, ele é funcionário público, né? Então, que Deus abençoe, né, o nosso dia, a nossa família, o nosso ministério, mas abençoe sua vida, a sua família, nessa manhã de domingo. Se você pode, abra sua Bíblia comigo nessa manhã em Ezequiel, capítulo 14. Ezequiel, capítulo 14. E vamos orar. Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa manhã. Obrigado pela vida do Isaac e o testemunho dele no ministério que o Senhor concedeu a ele em Alexandria, Louisiana, nos Estados Unidos. Obrigado, Pai, pela vida do Natan, o ministério que o Senhor deu ele. Também, ó Pai, ele hoje lá na Finlândia e agora fazendo uma viagem missionária na Geórgia, na Ásia. Abençoe o Natan e esse tempo que ele está lá. Abençoe o Joel, Senhor, e trabalhando nessa manhã, que o Senhor põe seus anjos ao redor do Joel, protegendo a vida dele, cuidando dele, ó Pai, em nome de Jesus. Fale conosco agora, Espírito Santo, unge nossos corações, unge a sua palavra, fale conosco nessa manhã, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém? Uau! Ótimo! Hã? Prestando muita atenção, hã? Olhando os olhos. Isso é bom. Ok. Ezequiel, capítulo 14, versículo 14, 16, 18 e 20. Interessante que essa não é a nossa mensagem não é sobre idolatria, mas aqui está tratando sobre idolatria do povo hebreu, né? Mas só o que eu queria falar é sobre 3 homens, especificamente um homem, que Ezequiel, o profeta, dá uma ênfase nesse capítulo 14 de Ezequiel. No versículo 14 está escrito: ainda que estivesse no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó. Eles, por sua justiça, salvaria apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Então, vem Ezequiel falando sobre idolatria, sobre muitas coisas que estão acontecendo em Jerusalém, estava, sendo levado aqui, cativo para a Babilônia. E aqui, Deus fala para Ezequiel sobre 3 homens: Jó, Daniel e Noé. E continua no versículo 16, de novo, ele dá essa ênfase. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus. Ainda que estes 3 homens estivessem no meio dela, não salvaria nem os seus filhos, nem as suas filhas. Só eles seriam salvos e a terra seria assolada. No versículo 18, está escrito: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que estes 3 homens estivessem no meio dela, não salvaria nem a seus filhos, nem as suas filhas, só eles seriam salvos. Versículo 20, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, não salvaria nem a seus filhos, nem as suas filhas, pela sua justiça, salvaria apenas a sua própria vida. Interessante para nós considerarmos nessa manhã. Noé foi um homem, né, que Deus tinha decidido destruir a terra. Toda a terra. E ele viu um homem, Noé, e achou graça na vida do Noé. Noé confiou em Deus. Imagina Deus mandar você construir uma arca no meio do deserto e falar: olha, eu vou destruir a terra. Você
começasse a construir essa arca, você ia ser considerado de louco, doido. Noé, pela fé, ele construiu uma arca no deserto. E Deus destruiu a terra e preservou a família de Noé. Jó, né? Nós sabemos o que Jó passou, né? Como seus amigos trataram ele, molestaram Jó, né? Sua esposa desprezou a fé de Jó, mas Jó continuou íntegro, confiando em seu Deus. Aí Deus diz aqui nesses versículos que diz Ezequiel, ainda que Jó, Noé e Daniel estivesse no meio dessa cidade idólatra, ele não salvaria ninguém, somente a eles mesmos, por causa da justiça deles. E aí temos a terceira pessoa, Daniel, levado cativo para a Babilônia como um adolescente, mas que conhecia os princípios da palavra de Deus. Ele não abria mão das suas convicções e ele não deixou, sabe, se corromper. Ele não comeu comida que Deus proibiu aos judeus comer. Ele preferiu comer saladas e outras coisas, e eles foram só, eles, Sadraque, Mesaque, Abednego, seus amigos, foram ficando mais saudáveis de não permitir ser induzidos pela comida babilônica, que era contra a palavra de Deus. E aí nós temos esses três jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, e mais Daniel. E é interessante para nós porque o Deus de Daniel, Deus trata Daniel de uma forma especial. Um adolescente, um jovem que dava um testemunho da palavra de Deus, do Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E cresceu na Babilônia. Tornou velho lá. E sabe, quando Dário assumiu o trono, ele foi manipulado, Dário, pelos príncipes para que eliminasse Daniel, já idoso, já da Babilônia. E Daniel foi lançado. E é o mesmo princípio de idolatria de aqui de Ezequiel. Proibiu o povo hebreu de orar em direção ao Oriente, em direção a Jerusalém. E Daniel continuava orando. E os príncipes fizeram o rei fazer um decreto proibindo tal coisa. Mas Daniel continuou íntegro, justo nas suas convicções. E por isso ele foi lançado na cova dos leões. E o que aconteceu na cova dos leões? Deus fechou a boca dos leões. Deus fechou a boca dos leões. E Daniel saiu sem um arranhão sequer. E aqui nós temos Daniel capítulo 6, versículo 26 e 27, está escrito o seguinte, vamos ler aqui junto. Daniel 6, versículo 26 e 27. Olha o decreto do rei. Ele diz o seguinte: faça um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reino de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Olha, faça um decreto ao Deus de Daniel. Ao Deus de Daniel. O Deus de Daniel é o nosso Deus, que nos amou e que deu seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para morrer a nossa morte. Uau!
aqui o rei Dário reconhece a grandeza do Deus de Daniel. O Deus de Israel, o nosso Deus. Infelizmente, o rei Dário foi manipulado e caiu em uma armadilha para que lançasse Daniel na cova dos leões. Porém, Deus enviou seu anjo e tampou a boca dos leões. E Daniel saiu sem um arranhão. Este é o nosso Deus. Este é o nosso Deus, o Deus de cada um de nós que somos nascidos de novo, que recebemos a Jesus Cristo, crido na obra consumada que ele fez, executou, consumou na cruz do Calvário. Uma única vez por toda a eternidade, em nosso benefício. Uau! Em Salmo 118, o salmista diz o seguinte, Salmo 118, versículo 28 e 29 está escrito: Tu és o meu Deus, render-te-ei graças. Tu és o meu Deus, quero exaltar-te. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tu és o meu Deus, o Deus de Daniel é o nosso Deus. Tu és o meu Deus. Vou te exaltar. Tu és o meu Deus. Eu vou cantar louvores em teu nome. Tu és o meu Deus. O Deus de Daniel. O Deus de Noé. O Deus de Jó. O Deus de Daniel é o nosso Deus. Ser humilde e reconhecer a grandeza do nosso Deus nos detalhes da nossa vida. Nós precisamos ser humildes e reconhecer a grandeza de Deus nos detalhes das nossas vidas. Deus está sempre presente a cada momento, em cada situação que vivemos. Em Isaías 35, versículo 3 e 4, Isaías 35, versículo 3 e 4, está escrito: Dizei aos desalentados de coração, dizei aos que estão fatigados, cansados de coração, sede fortes, não temais, eis o vosso Deus, que tampou a boca dos leões, que salvou Daniel, o Deus de Daniel. Eis o vosso Deus, eis o nosso Deus. Ele é grande. A grandeza do Deus de Daniel foi revelada em todo o livro de Daniel. Por isso Ezequiel fala: ainda que Noé, Jó e Daniel, esses três homens, estivessem numa cidade idólatra, somente os três seriam salvos. Somente os três seriam preservados. Nós sabemos que muitos homens viveram pela fé, deram testemunho, como está em Hebreus capítulo 11, como Abraão, Isaac, Jacó. Nós sabemos como Sara, Raquel, nós sabemos Rebeca, nós sabemos de Davi, nós sabemos de vários homens que viveram pela fé na palavra de Deus. Mas aqui Deus fala, através do profeta Ezequiel, de três homens separados: Noé, Jó e Daniel. E o Deus desses três homens é o nosso Deus, é o nosso Pai. A grandeza do Deus de Daniel foi revelada na cruz do Calvário, quando o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, morreu a nossa morte, pagando um alto preço pelas nossas vidas. Em Salmo 72, versículo 18 e 19, fala: bendito seja o Deus de Israel, o Deus que opera maravilhas. Salmo 72, versículo 18 e 19. O Deus, bendito seja o Deus de Israel, o nosso Deus. Este é o nosso Deus. Este é o nosso Deus. Dizeis aos cansados, aos fatigados de coração: eis o vosso Deus. Ele é grande. Eis o vosso Deus. Em Isaías capítulo 40, versículo 18. Com quem comparareis a Deus?
Ou com que coisa semelhante confrontarei com ele? Mais uma vez, aqui me fala sobre ídolos. Foge de toda idolatria. Assim como Ezequiel, no capítulo 14, estava falando, né, de idolatria, pessoas adorando ídolos. E Deus disse, nessa cidade idólatra, se tivesse Daniel, Jó e Noé, só os 3 seriam preservados. Por causa da justiça dos 3, manteram íntegros diante de Deus. Salmo 72, versículo 13. Está escrito: bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, né? Salmo 72, 13. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Que Deus é tão grande como o nosso Deus? O nosso Deus é grande. As suas obras são grandes. O seu amor é incondicional. E a grandeza de Deus foi revelada na cruz do Calvário. Aqui em Isaías 40, com que coisa semelhante comparareis a Deus? No versículo 12, ele mediu os céus a palmos, de Isaías 40. Ele mediu os céus a palmos, né? No versículo 14, as nações como um pingo que cai de um balde de água. Versículo 15, um pingo de água que cai de um balde de água. As nações são diante de Deus. Um pingo de água contém milhões de moléculas formadas por bilhões de átomos, todos iguais entre si. Deus nos amou de tal maneira que ele se fez uma moléculazinha, veio aqui na terra, foi desprezado, humilhado, rejeitado, coroado com a coroa de espinho, pregado na cruz, por amor a você, por amor a mim. Ali na cruz, para muitos, onde foi uma derrota, mas para Deus e para nós, foi onde ocorreu a maior vitória de toda a história da humanidade. A vitória sobre o pecado. A grandeza de Deus foi revelada na cruz do Calvário. Na pessoa de Jesus. Isaías 40, versículo 15. Todas as nações, versículo 17, são perante ele como que não é nada. Ele as considera como nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? A grandeza do Deus de Daniel é revelada em toda a palavra de Deus, mas foi principalmente revelada na cruz do Calvário, na pessoa de Jesus Cristo. Ele se fazia um de nós, sofrendo a nossa morte e pagando um alto preço para nos resgatar do pecado deste mundo tenebroso, o sangue derramado na cruz. Com quem comparareis a Deus? O Deus de Daniel é o nosso Deus. Em Daniel capítulo 2, versículo 47, está escrito: quando Nabucodonosor reconhece a grandeza do Deus de Israel, do Deus de Daniel, ele fala o seguinte, no versículo 47, disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador de mistérios, pois pudestes revelar este mistério. Olha só o que Nabucodonosor falou. Certamente o vosso Deus, Daniel, é o Deus dos deuses. O vosso Deus, Daniel. Que testemunho que Daniel deu, hein? Diante de Nabucodonosor. A ponto de, quando Deus fala com Ezequiel para falar sobre uma cidade idólatra, ele fala sobre se 3 homens estivessem nessa cidade, somente eles seriam salvos. E ele fala que seria Noé, Jó e Daniel.
Ele cita esses 3 homens. O Deus de Daniel é o nosso Deus. Em Daniel capítulo 3, versículo 28. Aqui no capítulo 2, Daniel faz um pedido a Nabucodonosor. No versículo 49, a pedido de Daniel, constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abednego sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Esses 3 jovens, vendo o testemunho de Daniel, foram impactados pelo testemunho de Daniel. E quando foram provados, permaneceram firmes na fé. Nós sabemos, novamente, que Nabucodonosor mandou construir aquela estátua gigante, e na hora de que tocasse os instrumentos musical, todo o povo teria de curvar diante dessa imagem. Novamente idolatria. Novamente idolatria. Lembra? Primeiro versículo? Uma cidade idólatra. Se tivesse 3 homens, Noé, Jó e Daniel, somente os 3 seriam salvos. Novamente, esses 3 jovens tiveram suas vidas impactadas pelos testemunhos de Daniel, a ponto de Daniel interceder diante de Nabucodonosor em favor deles. Agora eles não curvaram diante da imagem de Nabucodonosor. E os invejosos foram falar com Nabucodonosor: olha, tem 3 jovens aí que não estão curvando diante da sua imagem. E Nabucodonosor mandou fazer uma fogueira. Nós sabemos a história imensa. E aquele que não curvasse diante da sua imagem fosse lançado na fornalha. E olha o testemunho de Sadraque, Mesaque e Abednego. Os 3 falaram assim com Nabucodonosor, versículo 17 do capítulo 3 de Daniel: se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará. Imagina, eles provavelmente deviam lembrar do Mar Vermelho que foi aberto diante deles, o Jordão que foi aberto diante deles. Eles deviam lembrar dos testemunhos, dos milagres, da graça de Deus durante 40 anos no deserto, que foram instruídos sobre tudo que aconteceu durante aqueles 40 anos no deserto, como Deus foi gracioso, como Deus foi provedor em todas as circunstâncias no deserto, como Deus curou, como Deus salvou, como Deus alimentou seu povo. Por isso, Dário falou no capítulo 6, né? Olha lá, no versículo 27, e ele livra, ele salva e ele faz sinais e maravilhas no céu e na terra, o Deus de Daniel. E esses 3 jovens falaram: olha, Nabucodonosor, se Deus quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha do fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, versículo 18, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Não vamos fazer isso. Nabucodonosor ficou irado, mandou lançar os 3, com tudo que eles tinham dentro da fornalha. Aqueles que lançaram os 3 morreram pelo calor, mas os 3 caíram dentro da fornalha. E ali estava Jesus com os 3 na fornalha acesa. Teofania. Jesus, antes de vir na terra como homem, ele andou com o anjo do Senhor, andou com os 3 dentro da fornalha. E Nabucodonosor, vendo os 4 pessoas andando dentro da fornalha, ele assustou. E falou: sai da fornalha, Sadraque, Mesaque e Abednego. E os 3 saíram e não tinham um fio de cabelo queimado. Então Nabucodonosor reconhece de novo a grandeza do Deus de Daniel, através da fé desses 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego. No capítulo 3, versículo 28. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo a livrar e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão o seu Deus. Portanto, faça um decreto
de novo, pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Zedraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas como monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este Deus. O Deus de Daniel, o Deus de Zedraque, o Deus de Mesaque e Abednego é o nosso Deus. O Deus que cura, que salva, que liberta, que transforma vidas. Deus que está presente conosco hoje e agora. Nabucodonosor reconheceu a grandeza do Deus de Israel, do Deus de Daniel. Dário, rei da Pérsia, reconheceu a grandeza do Deus de Daniel. E Deus cita Daniel como 3 homens especiais que não retraíram diante de idolatria, diante de momentos difíceis, como Noé, Jó e Daniel, como está escrito em Ezequiel 14, 16, 18 e 20. No capítulo 4 de Daniel, versículo 34, está escrito: mas no fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu. Tornou-me a vir um entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei, e glorifiquei o que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Nabucodonosor falou: não é minha, Deus de Babilônia? Deus disse: vai comer capim. Durante 1 ano, Nabucodonosor viveu como um animal comendo capim. Depois de 1 ano, ele caiu em si novamente e reconheceu a grandeza do Deus de Daniel. O Deus de Daniel é o nosso Deus. Capítulo 4, versículo 30, está escrito. Capítulo 4, versículo 30. Está escrito: falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real? Aí Deus disse: vai comer capim. E comeu durante 1 ano. Depois de 1 ano, reconheceu a grandeza de Deus e voltou em si. Olha, amados irmãos, a soberba é o princípio da ruína. Por isso é tão importante ser humilde. Submeter humildemente debaixo da poderosa mão de Deus, porque Ele tem cuidado de nós. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9. Humildade precede a honra. Ser manso, ser humilde. Buscar a presença de Deus. Daniel teve esse destaque. Ele era um homem manso, humilde. Um homem que conhecia a palavra de Deus. No momento difícil, ele pediu oração. Ele não teve vergonha de pedir oração. Né? Quando o Nabucodonosor sonhou e não contou para ninguém, os magos, os adivinhadores não conseguiram falar nada, e Nabucodonosor disse que ia matar todos. Daniel disse: olha, espera aí, Daniel capítulo 2, falou, Deus disse para Nabucodonosor e para o povo, no versículo 20, disse Daniel: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. No versículo 22, mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez hoje saber o rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. No versículo 21, e é ele, o Deus Todo-Poderoso de eternidade a eternidade. Dele é a sabedoria e o poder, e é ele quem muda o tempo e as estações. Remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes.
Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está nas trevas e com ele mora a luz. Daniel era uma pessoa humilde, manso, e ele pediu oração para Zedaque, Meseque e Abednego, né, que antes tinham nomes diferentes. No versículo 16, foi Daniel ter com o rei, ele pediu que designasse o tempo e ele revelaria o rei a interpretação. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso de Ananias, a Misael e a Azarias, que eram os seus companheiros, que depois tiveram o nome mudado, para que pedisse misericórdia a Deus do céu e sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Ele pediu oração, era uma pessoa mansa, humilde, pessoa que pedia oração. Como Paulo pedia oração também, como nós pedimos oração. Não tenha vergonha de pedir oração. Daniel teve esse destaque. Um homem manso, humilde, que no momento de dificuldade clamou a Deus. Um homem que ficou 21 dias perseverando em oração. Seus joelhos tremiam. Não tinha mais força nele. Porque havia uma batalha nas potestades do ar, impedindo que a resposta, que o anjo trouxesse a resposta de Deus para Daniel. 21 dias perseverante. E Deus disse, através do anjo para Daniel, no capítulo 10, quando ele encontrou com Daniel, Deus disse que desde o primeiro dia que ele começou a orar, Deus ouviu e Deus respondeu, mas havia um conflito nos ares, impedindo que viesse a resposta de Daniel. Por 21 dias, já tremendo, já sem força, o anjo falou para Daniel o seguinte. Daniel falou para o anjo, olha, já não ficou força nenhuma em mim, no versículo 16. No versículo 17, como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Porque, quanto a mim, não me resta já força alguma, nem fôlego ficou em mim. Então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem, e me fortaleceu. E disse, não temas, homem muito amado. Não temas, homem muito amado. Paz seja contigo. Ser forte e ser forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse, fala, meu Senhor, pois me fortalecestes. O Deus de Daniel, que fortaleceu a Daniel. Ser forte, Daniel. Caçar. No hebraico. Aquele que prevalece valentemente. Aquele que não desiste. Perseverante. Daniel foi perseverante em oração. 21 dias. Joelhos tremendo. Já sem força, já sem fôlego. Ele mantinha íntegro diante de Deus. E Deus tocou nele e fortaleceu. Não temas, homem muito amado. Paz seja contigo. Deus é grande, o nosso Deus é grande, e a sua grandeza foi revelada na cruz. O Deus de Daniel é o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Então, nessa manhã de domingo, eu gostaria que você pensasse comigo sobre a grandeza do Deus de Daniel. No capítulo 4, versículo 37 de Daniel, 4:37, está escrito: agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Agora eu exalto, eu glorifico o Deus do céu. O Deus do Daniel. Deus é grande. Nada está oculto diante dos olhos de Deus. Tudo está nu e patente aos olhos de Deus. Hebreus 4:13. Deus, em Salmos 32:8,
guia-nos debaixo das suas vistas. Ele nos dá conselho. Ele está atento às nossas vidas nessa manhã. Exalte, confie em Deus. Ele é poderoso para mudar a nossa situação diante dos nossos olhos. Necessitamos reconhecer a grandeza de Deus em nossas vidas. Deus está trabalhando continuamente. Olha aqui nós estamos, dia 3 de novembro de 2024. Vivos, louvando, exaltando, ouvindo a palavra de Deus. Que privilégio para nós nessa manhã. Vamos viver humildemente na presença de Deus. Vamos desfrutar dos pensamentos de Deus no dia de hoje. Em Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Miqueias 6, versículo 8. Está escrito: Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, e ames a misericórdia, e andes humildemente com teu Deus, e ande humildemente com teu Deus. Ponto. Miqueias 6, 8. Pela fé, podemos agradar ao Senhor, andando humildemente perante Ele, reconhecendo a grandeza do Deus de Daniel, o nosso Deus, o nosso Pai. Que Deus abençoe sua vida nessa manhã de domingo, nessa semana. Que Deus estenda suas mãos sobre a sua vida. Que Deus nos promova, assim como promoveu Cedraque, Mesaque e Abednego, assim como promoveu Daniel no reinado de Nabucodonosor e Dário. Que Deus possa promover a cada um de nós pelo nosso testemunho de fé, de não retrair diante das circunstâncias difíceis. Que nós possamos perseverar em oração, aproveitar as oportunidades de compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo, estar disponível para colocar na brecha em favor dos outros. Que isso faz toda a diferença e agrada ao nosso Deus. Toda a honra, toda a glória e todo o louvor seja dado ao Deus de Daniel, ao nosso Deus e o nosso Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Por isso, Ezequiel, capítulo 14, quando está falando sobre Deus trazendo juízo sobre as cidades idólatras, Deus disse, ainda que Noé, Jó e Daniel estivessem nessa cidade, só os 3 sobreviveriam, iriam viver. Só os 3. Nós vimos Cedraque, Mesaque e Abednego não se curvar diante daquela estátua de Nabucodonosor e foram libertos sem um fio de cabelo queimado da fogueira ardente. Nós vimos Isaías 40, que fala da grandeza de Deus, sobre não adorar ídolos que são palha de fogo. Não adore ídolos. Com quem comparareis a Deus? As nações são como o pingo que cai do balde d'água diante dele. O Deus de Daniel é o nosso Deus. Eis o vosso Deus. Dizei aos que estão desalentados de coração, sem esperança, cansados, fatigados, sede forte, não temas. Jesus disse, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Vinde a mim. Nós vimos que Daniel não parou de orar quando foi proibido de orar olhando para Jerusalém. Ele manteve firme, foi lançado na cova dos leões. E o que aconteceu? Deus fechou a boca dos leões. E Dário reconheceu o Deus de Daniel. Exaltou, engrandeceu ao Deus de Daniel. E este é o nosso Deus. E ele é o nosso Pai. O Deus de Noé, o Deus de Jó, o Deus de Daniel. Como está aqui em Ezequiel, capítulo 14, versículo 14, versículo 16, versículo 18 e versículo 20. 3 homens, Jó,
Noé e Daniel. Que testemunho dos três. Este é o nosso Deus. E Ele cuida de cada um de nós. Ele nos guia debaixo das suas vistas. Não se curva diante de imagens. Não anda para o lado da idolatria. Foge de toda aparência de mal. Que essa semana você possa buscar a presença do Deus de Daniel na sua vida, por meio de Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. E você vai ver que o nosso Deus é grande. O Deus de Daniel é grande. O nosso Deus é grande. E Ele nos ama. Amém? Se você está nos assistindo nessa manhã e ainda não tem certeza da sua salvação, Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. João Batista, quando viu Jesus, disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Ele ressuscitou e a justiça de Deus foi satisfeita na cruz do Calvário. Ele subiu aos céus e um dia, muito em breve, voltará para nos buscar. Paulo disse, se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Romanos 10, 9. Então, se você gostaria de ter essa certeza de salvação, ainda não tem, ora comigo agora. Onde você está? E como você está, fala assim, Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados. Eu creio que o Senhor ressuscitou. E um dia, muito em breve, voltará para me buscar. Eu confesso o teu nome, Jesus, como meu Senhor e Salvador. Entra no meu coração. Me dê um novo começo, uma nova vida, uma nova esperança. Em teu nome, Jesus, eu agradeço e oro. Amém. Se você orou assim pela primeira vez com entendimento, a palavra de Deus fala que nova criatura é. As coisas antigas já se passaram e tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Em 1 João capítulo 5, versículo 11 a 13, fala que você tem a vida eterna. Se você orou assim pela primeira vez com entendimento, por favor, entre em contato comigo. Você que está assistindo pelo Facebook, ou pelo YouTube, ou pelo nosso site, ou pelo Instagram. Que Deus abençoe você, que Deus estenda as suas mãos sobre a sua vida, sobre a sua família. Fala, pastor, eu orei contigo, recebendo Jesus como meu Salvador. Eu terei grande alegria em orar por você e te servir no que Deus nos permite. Que Deus abençoe você e sua família. Sejamos firmes nessa semana e manter íntegros diante de Deus. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, amável, seja isso que ocupe os nossos pensamentos. Que possamos deleitar na graça de Deus. Que possamos invocar o nome de Jesus. 24 horas por dia possamos desfrutar da presença do Deus de Daniel e reconhecer a grandeza do Deus de Daniel em nossas vidas. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.